Queridos, este versículo, ou estes versículos, mais especificamente João 16, do 7 ao 13, vai representar muito bem o que nós temos conversado acerca de uma pessoa que eu amo, que admiro, que pouco falamos, mas que é singular, que é o Espírito Santo. O que nós temos conversado aqui aos domingos é justamente sobre essa pessoa magnífica, que atende pelo nome de Espírito Santo. E quando nós falamos sobre o Espírito Santo, o Pai falou sobre o Espírito Santo. Os profetas profetizaram sobre o Espírito Santo. Os salmistas criaram poesia sobre o Espírito Santo. E quando chegamos em Jesus, Jesus também falou sobre o Espírito Santo, e poderíamos dizer que ele foi o que mais falou sobre o Espírito Santo. E não só falou sobre o Espírito Santo, como Jesus é o homem que cumpre a promessa acerca do Espírito Santo, trazendo o Espírito Santo para nós. E o que foi que nós começamos a conversar? Falamos um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a história do Espírito Santo, sobre a promessa do Espírito Santo. Falamos um pouquinho sobre a sua relação com o candelabro. O candelabro lá no tabernáculo, qual é a relação do Espírito Santo e o candelabro? Nós falamos sobre isso. Falamos também sobre o Espírito Santo ser Deus diferente. O Espírito Santo é um Deus de serviço. O Espírito Santo é um Deus que serve. E se Ele serve, e Ele é o nosso Deus. E se Jesus serve, e Ele é o nosso Deus. E se o Pai serve, e Ele é o nosso Deus, convém que a igreja sirva como o nosso Deus serve. Convém que a igreja trabalhe como o nosso Deus trabalha até hoje, não deixou de trabalhar. Isso foi o que nós conversamos um pouquinho. Foram temas que julgo eu que coloca um pouquinho a nossa conduta em xeque. Então, esses temas me levam a pensar o que temos falado, como temos falado, o que temos feito, como temos feito. Qual é a nossa relação com Deus Pai? O que entendemos e qual é a nossa relação com Deus Filho? O que compreendemos, o que conhecemos e qual é a nossa relação com o Deus Espírito Santo. Então, quando nós falamos destes temas, eu fico a pensar, eu me coloco em xeque na minha comunhão, no conhecimento que tenho acerca do Espírito Santo. E ao olhar para Jesus, nós vamos ver que Jesus ele fala do Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo é igual a Ele. Ele diz que o Espírito Santo é consolador como Ele. Ele diz que o Espírito Santo é a verdade. E ele diz que o Espírito Santo vai ensinar em toda a verdade. Ele diz que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas as coisas que ouvimos, que vimos. Ele disse que o Espírito Santo nos faria lembrar do que Cristo ele pregou e do que Cristo ele nos prometeu. Mas ele também disse que o Espírito Santo não falaria de si. E essa última característica do Espírito Santo me desperta muito interesse e me chama muita atenção. Porque quando eu analiso uma pessoa, pois o Espírito Santo é uma pessoa, quando eu analiso uma pessoa que não fala de si, que não quer estar no estrelato, que não quer aparecer, que não quer estar nos holofotes, tais características são ou é característica de pessoa madura. Só uma pessoa madura serve, trabalha, faz, sem querer glórias. Só uma pessoa madura faz, trabalha, está em plena atividade para servir o objeto do seu amor e não quer aparecer e não quer glória. Só uma pessoa madura. Então, se nós fôssemos conversar, por exemplo, com o Espírito Santo, acredito que a conversa ela seria mais ou menos assim: e aí, mano, como você está? E aí o Espírito Santo dizia: não, eu estou bem. E você está bem por quê, Espírito Santo? Eu estou bem, porque na Lagoinha São Miguel Paulista lá, Jesus salvou, Jesus curou. Ah, bacana, fechou da hora, fiquei muito feliz por isso. Ou o Espírito Santo poderia dizer assim: não, eu estou mal. Eu estou mal porque na Lagoinha São Miguel Paulista o Evangelho tem sido pregado. Porém, as pessoas têm rejeitado a Cristo. E isso me chateia, e isso me deixa triste. Então, eu estou muito chateado porque rejeitaram a Jesus.
Ok, Espírito Santo. Mas me diz aí, o que o Senhor tem feito por aí nas igrejas? Então, Rodrigo, Jesus tem edificado em tal lugar, Jesus tem restaurado em tal lugar, Jesus tem curado em tal lugar. Aí eu paro o Espírito Santo e falo, peraí, Espírito Santo, eu acho que o senhor não entendeu, eu acho que eu estou falando grego porque a gente não está se comunicando direito. Eu perguntei o que o Senhor está fazendo, e não o que Jesus está fazendo. E ele falta assim, ele coça a cabeça e diz assim, então, Rodrigo, como eu estava falando? Jesus, Jesus, Jesus. O Espírito Santo não fala de si. Ele fala do seu objeto de amor. E o objeto de amor, a atenção do Espírito Santo é o Cristo, é o Pai e é a noiva do Cordeiro. E é sobre esses assuntos que o Espírito Santo fala, ele não fala de si. Por isso que não falar de si e trabalhar, não querer estar no estrelato e trabalhar, fazer todas as coisas acontecer e promover o outro, é uma característica de pessoa madura, diferentemente do que nós encontramos no mundo da atualidade, ou no nosso contemporâneo, ou nas igrejas que nós percebemos, onde nos parece que Deus não faz, mas eu faço. Que seja feita a minha vontade e não a vontade do Pai. Onde quer estar no estrelato, onde nós vamos sentar numa conversação de roda de pastores, aí então começa, a minha igreja cresceu, trocou de salão, hoje estamos com 600 pessoas, a minha agora está com 1.500, a minha já chegou a 3.000, a minha a 20.000. Aí gera o sentimento capitalista da concorrência dentro da própria igreja. Vamos dividir então as igrejas aí em regionais, sub-regionais, ou vamos fragmentá-las e vamos ver qual regional que cresce mais. Aí parece que é concorrência, eu estou lutando contra você. Lá na Igreja Batista da Lagoinha, São Miguel Paulista, tem 7 pastores, 8 pastores, 10 pastores, e aí então o pastor fulano de tal prega melhor que o Beltrano. Quem é que disse que está concorrendo? Quem é que disse que é para ser melhor? O que nós estamos fazendo aqui é para promover apenas um nome, e ele atende pelo nome de Jesus Cristo, mais ninguém. O único que tem que brilhar, a resplandecente estrela da manhã é Jesus, mais ninguém. E o Espírito Santo então é esse cara que não fala de si, mas também não falar de si é uma demonstração de credibilidade, é uma demonstração de veracidade. Pois se não fosse assim, Jesus jamais teria dito o que João escreveu no capítulo 5 do Evangelho, no verso de número 31. Olha o que João escreve acerca das palavras do Cristo. Se eu testifico de mim mesmo, dá uma olhada, irmão. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Está aí então a resposta, porque entrevista de emprego não dá certo. Tu vai fazer uma entrevista com uma pessoa, me fala aí, qual que é o seu hobby? Eu gosto de ler. Quantos livros você leu no último ano? Esse último ano eu estou meio parado. E aí? Você é proativo? Sou. Muito. Aí você contrata a pessoa, tem uma vassoura caída. Ela passa 10 vezes pela vassoura, ela não pega a vassoura. Está explicado por que entrevista de emprego nunca dá certo. Porque se falo de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Porque quando falo de mim mesmo, qual é o louco que vai falar mal de si mesmo? Quem é louco de falar mal de si mesmo? Vai um homem tentar conquistar então uma moça, ele vai falar mal de si mesmo? Nunca, jamais. Porque isso é até um mecanismo de defesa nossa. Eu não vou me colocar na zona de risco, na zona vermelha, eu não vou.
Então, quando você não fala de você, mas fala do outro, você passa a credibilidade, você passa a veracidade. Mas como é que eu te conheço? Se você quer conhecer alguém de verdade, não senta com esse alguém. Sabe com quem tu vai sentar? Com a esposa, com o esposo, com o filho e com o amigo desse alguém. Aí vamos conhecer esse alguém. Vamos separar tal pessoa para pastor. Vou separar aqui o pastor Renato, vamos separar ele para pastor. Não vou conversar com ele. Sheila, quem é o Renato? Gustavo, quem é o Renato? Cauã, quem é o Renato? Aí eu converso com o pastor Sano. Pastor Sano, o senhor já é amigo de Miliduca do pastor Renato. Quem é o Renato? Aí eu vou conhecer quem é de fato a pessoa. Quando falo de mim, o meu testemunho, ele não é válido. Então fica aquela pergunta assim, né? Se eu perguntasse para o teu cônjuge, para o teu filho, quem é tu? O que ele falaria? Então, quando eu falo do outro, nós vamos ver que é uma questão de veracidade, de credibilidade. E o testemunho que dou de mim não é verdadeiro, ou pode até ser, mas eu fico com um pé atrás. Mas Jesus também disse que o Espírito Santo, além de não falar de si, ele também viria para convencer o mundo. Pois Jesus disse, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E a palavra convencer aqui que Jesus usa no original, ela passa a ideia de condenar, refutar, rebater, reprovar e repreender. Então, quando Jesus ele vem e diz, e quando vier ele convencerá o mundo, Jesus também está dizendo em outras palavras, e quando ele vier, condenará, refutará, rebaterá, reprovará e repreenderá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ao ler o significado da palavra convencimento, eu comecei a pensar no mundo da atualidade que nós vivemos. Para pensar, irmãos. Nós respiramos o oxigênio da violência. O oxigênio, o ar que nós respiramos, é o da violência. O oceano que nós estamos mergulhados é o do ódio, é o da raiva, são os das guerras. Estamos prontos a fazer guerra. E quando você pega a guerra, todo o viés de guerra, ele é provocado, a justificativa de guerra, ela é provocada por um viés justo. Por exemplo, um cara entra em guerra, uma nação entra em guerra contra outra, dizendo, estamos entrando agora em guerra, estamos atacando o país tal, porque nos sentimos ameaçados, estamos ameaçados, é prejudicial a nós. É um viés justo, a autoproteção. Toda a guerra é feita por vieses justos, mas nada justifica a guerra. Então, quando eu olho para o mundo, o oceano que estamos mergulhados é o do ódio, da guerra. O ar que nós respiramos é da violência. Então, somente o Espírito Santo para convencer o corrupto a deixar de ser corrupto. Só o Espírito Santo para colocar na cabeça de quem faz guerra por motivo certo, sendo que guerra é errado. Só o Espírito Santo para poder convencer um cara desse que o que ele está fazendo não tem justificativa. Não tem orientações verdadeiras. Por mais que ele cria uma pseudocrença dentro da sua cabeça, acreditando que ele está fazendo por um viés justo, não está. Ele está se auto-enganando e tentando enganar o mundo. Mas não está. Só o Espírito Santo para tirar e convencer uma pessoa da maldade, do dinheiro fácil, da vida malandra, da violência, do tráfico. Só
o Espírito Santo para poder convencer essa pessoa. Só que para convencer é necessário relacionamentos. E o que é o relacionamento? Se fôssemos traduzir relacionamento, nada mais é do que a interação entre dois objetos. Relacionamentos, interações entre dois objetos, onde existe o universo do afeto. Eu afeto você e você me afeta. Posso te afetar positivamente, posso te afetar negativamente. O relacionamento nada mais é do que a interação entre dois objetos onde há afetos. E para eu te afetar positivamente, eu tenho que me relacionar, eu não posso, por isso que existe o GC. Para nós nos afetarmos na comunhão. É essa a ideia do GC. Mas para o Espírito Santo convencer, tem que se ter relacionamento. É aí então, irmãos, que cai a ficha. E eu consigo entender determinados versículos na Bíblia Sagrada. Por exemplo, agora eu consigo entender Atos 7:51, quando Estevão diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como seus pais. Esse versículo começa a fazer sentido. Aí vem Paulinho em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E Paulo complementa mais adiante em Tessalônica, 1 Tessalonicenses 5:19. Não extingais o Espírito Santo de Deus. Eu começo a entender agora porque muita gente não se converte dentro da igreja e está na igreja. Vem para o culto, é assíduo, mas não é convertido, não é convencido, porque não tem relacionamento com o Espírito Santo. Pois eu começo agora a resistir o Espírito Santo, a ação dele sobre a minha vida. E quando eu resisto uma pessoa, essa pessoa fica chateada, entristecida. E toda pessoa entristecida, ela tende a fazer o quê? Se afastar. Deixa a sua esposa chateada para tu ver se ela vai falar: não quero conversa agora. Depois a gente conversa. E ela vai para o canto. Ela vai chorar, ela vai pensar, você vai pensar. Toda pessoa triste tende a se afastar. E quanto mais afastado, mais quebra de relacionamento. Eu vou extinguindo o Espírito Santo da minha vida. Tudo porque resisti ao relacionamento com o Espírito Santo. E quando eu resisto, porque eu entristeci e agora o extinguei, aí então as coisas começam a se tornar normal. É por isso que tu peca descaradamente. Porque agora o Espírito Santo está triste, está longe, sem seguir, você resistiu, ele não vai mais te convencer, ele não vai mais te refutar, ele não vai mais te repreender. Ele não vai mais te condenar. E aí tu vai achar que aquilo ali é natural, porque tu não está sentindo mais nada, mas na verdade você já cortou o relacionamento com o Espírito Santo, ele está longe. Por isso. Por isso que viver hoje dentro da igreja é muito fácil. Porque parece que não há distinção entre igreja e mundo. Pois eu não sinto mais o Espírito Santo refutando a minha ação, condenando as minhas palavras, me convencendo que esse caminho não é o correto. Aí tudo torna-se normal. E quando torna-se normal, poderíamos fazer uma analogia, é mais ou menos como os homens que pegam lixo, que nós chamávamos de lixeiro.
No começo ele sente o odor. Mas depois de tanto trabalhar com aquilo, aquele odor não surte mais efeito nele. Se tornou natural. E o pecado se torna natural. Se tornou normal. O Espírito Santo não faz mais. Por que ele não fala mais? Porque ele está longe. E quando ele está longe, eu então começo a criar dentro de mim a síndrome de Deus. Faço o que quero, quando quero, na hora que quero, não devo satisfação a ninguém. Anarquia. Proclamação da independência do contato com Deus. Não devo mais satisfação. Mas quando falamos do convencimento, o Espírito Santo vem convencer do quê? Jesus disse, do pecado, da justiça e do juízo. E quando Jesus fala do pecado, Jesus está desmistificando a ideia de pecado, porque a ideia de pecado que você e eu nós temos é uma ideia de que pecado é aquilo que faço ou aquilo que deixo de fazer. E não está errado. E não está errado, porque Moisés nos ensinou isso. Pecado é o que faço e o que deixo de fazer, isso é pecado. Mas Jesus veio complementar, pecado não é só o que eu faço ou o que deixo de fazer. Pecado também são as minhas intenções. Pecado também é a minha motivação. Então, por mais que eu não tenha feito, mas se eu tenho uma intenção, se eu odiar, por exemplo, já pequei tão quanto, segundo Jesus, o cara que fez. Para Jesus não tem diferença. Aí vem Paulinho, que olha dois teóricos, Moisés e Jesus, e Paulinho faz uma fusão das duas teorias e diz, pecado sou eu. Pois as minhas intenções me levam à prática. Logo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas quando pensamos em pecado, a nossa cabeça ela é condicionada a pensar em práticas de pecado. E práticas de pecado é moral, é comportamental. E o pecado não é só moral, e nem é só comportamental. Ele também é eterno. Jesus leva o pecado para um patamar superior, para a eternidade, diz, o pecado é porque não crê em mim. Esse é o pecado. Porque não creem em mim. O que Jesus está querendo dizer? O que a Bíblia diz mais lá adiante, que quem não crê, já está condenado. Paulo diz que quando nós estávamos, antes de conhecer a Cristo, nós éramos mortos. Então, quem não crê em Jesus, já está morto. Já está condenado. E quando nós falamos disso, nós estamos querendo dizer que o pecado, quando eu estou morto, então eu preciso de um Deus. O pecado me transforma em um Deus. Se eu não tenho Deus, porque eu não reconheço Jesus como Deus, o Deus que o pecado vai transformar, sou eu mesmo. Aí quando o pecado me transforma no Deus, eu passo a adorar a mim mesmo. E quando eu adoro a mim mesmo, eu passo a acreditar que eu tenho autoridade e direito sobre o outro. É por isso que nascem expressões assim. Oh, mano, você não sabe com quem você está mexendo na quebrada. Eu te apago hoje, já era. Pessoas que acham que têm direito, poder sobre a vida do outro. Acha-se Deus. Se eu deixar, tu vive. Se eu não deixar, tu não vive. Síndrome de Deus, porque está no pecado. E não tem o Espírito para convencer. A mente está cauterizada. O que o pecado faz? É uma anestesia, é morfina. O pecado é uma morfina, anestesia. Você não sente a dor. Você não sente as batidas do coração do Espírito Santo, porque está em pecado. Pode bater na porta do coração. Não abre, não escuta. Porque o pecado é uma morfina. Ele te anestesia,
E o Espírito Santo está longe para poder convencer. Aí se acha no direito de escravizar, se acha no direito de invadir outra nação, se acha no direito de quebrar regras, leis, constituição, democracia, porque tem síndrome de Deus. Porque está longe do Espírito Santo. Do que o Espírito Santo veio nos convencer? Não só do pecado, mas também da justiça. Porque você e eu também temos a pseudocrença que podemos pagar o nosso pecado. Já assistiu aqueles filmes hollywoodianos, séries dos Estados Unidos, com tema justamente assim? Redenção. O cara apronta a vida inteira, cai em si, e agora ele vai fazer uma atitude justa para pagar todos os seus erros. Ele acha que pode se redimir. Ele acha que pode pagar pelos seus pecados, irmãos. O céu não se compra com dinheiro nem com boas obras. Deus deixou bem claro, usando o profeta, que as nossas boas obras são como trapo de imundícia. E Jesus disse que depois que fizéssemos tudo, porque Jesus gosta de animar, ainda seríamos chamados de servos inúteis. Mas ele diz por quê? Porque só fez o que era obrigação. Boa obra é obrigação, não importa se é crente. Não importa se é do candomblé. Não importa de onde seja. Boa obra tem que fazer parte do ser humano, ponto. Não da religião. Não da religião. Isso é obrigação. E isso não compra o céu. O que garante a salvação é o sangue derramado de Jesus Cristo. É isso que nos compra o céu, e não é meu trabalho e não é teu. Jesus já pagou esse preço. E nós acreditamos que se formos bonzinhos, vamos redimir o nosso passado. Vamos ter a redenção do nosso passado. Engano, pseudocrença, crença diabólica. Só vamos conseguir entrar no céu pela graça e misericórdia através do sangue de um homem, de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira justiça de Deus. Jesus Cristo e o seu sangue derramado, não tem outra. Não tem outra. Não inventa moda. Não dá 7 pulinhos. Não faz campanha dos 7, 21 dias. Ou não vai no orfanato, no asilo. Nada disso compra o céu. Nada disso. Nem você dando o maior dízimo dentro da igreja. Mesmo que eu precise. Não compra o céu. Não garante o céu. O que garante o selo é o sangue nos umbrais da porta. Quando tocar a última trombeta, que um dia vai tocar, porque Jesus vai voltar. Ele não vai orar a sua conta bancária, sua roupa, o que você fez ou deixou de fazer, mas se você tem o sangue, a marca, você tem a marca do Cristo, tu entra. Se não tem a marca do Cristo, não entra. Do que ele veio nos convencer? Do juízo. E quando nós falamos de juízo, nós estamos querendo dizer que enquanto não conhecemos a atitude, o trabalho do Cristo, nós somos inocentes. A partir do momento que eu passo a conhecer a obra salvífica do Cristo, eu deixo de ser inocente para ser ciente. E agora a responsabilidade é toda minha. Lhe foi apresentado. Quer? Não. Assina o contrato que te foi falado. Agora a responsabilidade é a consequência do pecado que gera mais pecado e que gera morte, que gera mais abismo. É tua. É disso que o Espírito Santo veio convencer. Por isso que eu entendo quando o salmista Davi, no Salmo 51, verso 11, ele então clama de forma agonizante a seguinte expressão: ó Deus, não me lances fora da tua presença e não retires de mim. Não retiras de mim. Não retiras de mim o teu Espírito.
Porque se retirar o Espírito, eu não serei convencido. Eu não terei alguém para debater comigo, para refutar, para reprovar, para repreender, para convencer. Então não retira. Deus, eu prefiro ficar sem carro. Deus, eu prefiro ficar sem casa. Deus, eu prefiro ficar sem salário, mas não me deixe faltar o teu Espírito. Não deixe faltar. Quando o Espírito Santo nos convence, e você dá ouvidos, a gente se converte. A palavra conversão é metanoia, que é expansão de mente. Quando você entende um assunto, significa que foi desbloqueado a área de broca do teu cérebro. Que nós temos uma área chamada área de broca, que só com uma broca de furadeira para perfurar, que nem coluna, nós temos isso. Isso aqui. Então, quando quebra essa área de broca e você entende um assunto, agora aprendi a fazer a conta de multiplicação. Era só isso? Quando você entende, você converteu, expansão de mente. Quando se entende o Cristo, a sua obra, e você entrega a vida para Ele, expansão de mente, conversão. Conversão também é mudança de rota, mudança de caminho, de conduta, de percepção, de olhar. Isso é conversão. E isso me traz à memória o filho pródigo. O filho pródigo foi convencido pelo sujeito oculto na história do filho pródigo. Pois nós temos o filho pródigo, nós temos o mundo, nós temos o irmão do filho pródigo, nós temos o pai do filho pródigo, e temos os amigos do filho pródigo, que é demonstrado na narrativa do filho pródigo. Mas tem o sujeito oculto que faz toda a obra. E o sujeito oculto, Espírito Santo. Quem convence o filho pródigo ao ponto dele cair em si, expandir a mente, dizendo: na casa do meu pai os servos são tratados melhor, eu vou voltar e vou pedir para o meu pai me tratar como servo, não como filho. Isso é expansão de mente. Foi o sujeito oculto chamado Espírito Santo. O Espírito Santo convenceu o filho pródigo e ele volta. E quando ele volta, o pai o vê, porque o pai estava no portão, o pai abraça. É uma cena linda. E eu fico pensando nessa cena como se fosse Hollywood, como se fosse um filme. E agora o cameraman está aqui. Pensa comigo, irmão. Quebra a área de broca, imagina aí comigo. O cameraman está aqui. E ele está focalizando aqui o filho pródigo vindo, o pai parado. De repente eles se encontram, eles se abraçam, eles choram. Um dá o beijo no pescoço do outro. O pai coloca a mão no rosto do filho, beija a testa do filho. O filho está sujo, fedendo, maltrapilho. O pai perdoa, o pai fala palavras de amor. O filho fala para ele tratar como servo. Ele fala, não, você é meu filho. Aí o cameraman percebe que por trás dos bastidores tem um sujeito oculto, que provocou a união de novo, que converteu. Aí o cameraman que está aqui focado aqui, ele faz assim com a câmera, e olha agora nos bastidores, e o Espírito Santo está parado ali. E o Espírito Santo está parado ali, o Espírito Santo, ele olha para aquela cena onde o filho se arrepende, se converte, chega nos braços do pai de novo, e é purificado pelo sangue do Cordeiro. Aí o Espírito Santo olha para aquela cena, o Espírito Santo começa a ficar em pranto. E eu fico pensando, então, o Espírito Santo, todas as vezes que ele entrega alguém nos braços do Pai, ele então pensando assim: missão cumprida. Menos um. Vamos agora resgatar outros e convencer outros. Canaraia Suriaramácia. Oh, Espírito Santo. Caia Sunehaça Naiabaça. Oh, Naraia Senehaça Yamanfunahaça. Oh, Espírito Santo, convença minha alma. Convença o teu povo na terra, Pai. Convença, Espírito Santo, o coração dos filhos aos pais. Convença, Espírito Santo. E aí então o que eu entendo, eu consigo compreender porque foi que João escreveu: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
o que o Espírito diz às igrejas. Que o Espírito Santo possa te convencer a cada dia para que possamos ser discípulos do Cristo. E que possamos ser um canal de bênção para essa geração. Que você e eu possamos deixar o Espírito Santo nos convencer. Que Deus vos abençoe.